Ok, vamos falar sobre a Odisseia. A gente precisa conversar sobre esse filme, galera. Porque eu quero falar sobre esse filme com pessoas inteligentes. No momento eu tenho visto muitos comentários que... E eu acredito que o meu público seja feito de pessoas inteligentes, então... A primeira coisa que eu quero falar sobre, na verdade, é a questão do IMAX. Porque até eu tava esperando que o filme ele fosse cortado, que eu fosse conseguir ver menos das cenas do que eu imaginava. O meu cinema local, ele fez burrice porque ele lançou a pré-venda de A Odisseia e colocou numa sala de cinema pequena. Essa sala de cinema esgotou. E aí, eles acabaram abrindo uma sessão na sala Mega, que é a que tem uma tela maior. Eles acabaram lançando a sessão depois. E aí, antes tinha até uma sessão de Moana na sala Mega, vai entender. E aí eles acabaram lançando depois, e aí a minha sala, que era menor, tava lotada e a sala Mega tava vazia. E aí eu tava já esperando que ia ser um pouco menor, ia ser um pouco mais difícil de ver e tal. E tava rolando todas aquelas fotos mostrando, porque uma IMAX é tal assim, e numa sala de cinema normal você só vai ver a metade. Já tô passando pra avisar aqui, não achem que é tão ruim assim. A dimensão... eu não sei, na verdade. É porque é uma pessoa cansada, uma pessoa que tá vivendo diariamente. Eu me senti burra quando chegou em algumas cenas que eu tinha visto os prints que o povo postou no Twitter e eu fiquei esperando as cenas estarem cortadas e elas não estavam. Eu me senti burra. Porque eu me dei conta de uma coisa muito importante. Não sei se vocês já tiraram, isso acontece no iPhone e eu sei que acontece em algumas versões do Android que eu já tirei foto. Mas quando você tira uma foto em 9x16, que é tamanho de story, e depois de você tirar essa foto na câmera, você vai redimensionar ela pra 4x5, que é aquele tamanho coisadinho de feed, a foto expande. Porque quando você tirou 9x16, na verdade ele tirou a 4x5. Então quando você vai redimensionar, você não corta. Você tirou a foto desse tamanho assim, ela não vai automaticamente cortar. O que ela vai fazer é que ela vai expandir pra ficar maior. E aí isso quer dizer também que as coisas que estão em volta vão ficar menor, certo? Vai dar pra enxergar as coisas em volta, mas elas vão ficar menores. E é basicamente esse efeito que acontece no filme, que foi gravado em IMAX 7.7mm, acho que é isso. Ela foi gravada assim numa tela de IMAX, que é como as câmeras que são feitas para as câmeras que gravaram o filme. Você vai conseguir enxergar as coisas em mais detalhes, porque você tá numa tela maior que vai mostrar mais coisas. Mas o que acontece quando você vai assistir em uma sala de cinema normal é que a imagem ela expande. Dessa forma você consegue ver tudo que foi intencionalmente filmado com a câmera, mas você vai ver menor. Você não vai ver tudo direitinho porque você tá em uma tela muito menor do que a tela pretendida. É como você assistir esse vídeo no seu celular ou você assistir o vídeo na televisão. Você vai conseguir enxergar melhor na televisão. É automático porque a câmera que foi feita foi para gravar uma imagem menor. Então não vão achando que só porque vocês vão assistir uma sala de cinema normal, vocês vão deixar de ver coisas que são essenciais pro filme. Você vai enxergar, você não vai enxergar os mínimos detalhes, mas você vai enxergar coisas que são essenciais pro filme. Eu sinto que eu passei o ano inteiro falando sobre o quanto é difícil adaptar clássicos. Eu tô o ano inteiro falando disso. Mas a questão com a Odisseia não é só sobre você adaptar um clássico. A Odisseia é como se fosse um mito formativo da sociedade ocidental. É uma história tão antiga, é uma história que faz tão parte das conversas, das histórias que a gente compartilha desde que a gente é criança, com até outros clássicos, que você vai descobrir que, mesmo que você não tenha lido a Odisseia, você conhece várias outras histórias que são basicamente a Odisseia, com outros personagens. É uma história que ela existe desde a tradição narrativa oral e que foi escrita e que foi transmitida e que realmente faz parte, que ela tá intricada a nossa formação social. Então, como você pega uma história tão antiga e traz ela para os dias de hoje? Eu vi muita gente falando que ele tava referenciando Oppenheimer em A Odisseia, mas a verdade é que ele estava referenciando A Odisseia em Oppenheimer. Entendeu? Agora ele tá pegando uma história, fazendo uma adaptação da história, mas ele já tinha utilizado os aspectos narrativos de Odisseia nos outros filmes dele. Eu sinto que ele fez no nível certo, talvez não tanto no texto, tem uma coisa ou outra que eu mudaria, acho que no texto, mas eu acho que no nível certo ele conseguiu transmitir pra narrativa visual da história
um aspecto mais atual e ao mesmo tempo que te transportava para aquele universo, para aquele momento. Eu tava esperando também que o filme ele fosse mais bege, que ele fosse mais básico. Ele tem traços e cores que fazem com que a história pareça viva e ao mesmo tempo te colocam em um passado mais distante. Eu acho que os jogos de luz nas salas e nos lugares quando era noite, porque realmente a iluminação era por velas ou a iluminação era por tochas, e assim, você consegue se colocar naquele lugar de tá escuro aqui, mas ainda assim você consegue enxergar o que tá acontecendo e ao mesmo tempo você sente a escuridão e o silêncio daquela era. Sou eu horas depois, porque eu tava editando o vídeo e eu me dei conta que eu não falei sobre uma coisa muito importante, que foi o som. O som desse filme é surreal. Eu vi alguém reclamando que era muito alto, mas é pra ser alto, porque é pra te incomodar nas cenas onde ele é muito alto. E o trabalho de som desse filme, desde as conexões entre os sons que você vai ouvindo para poder te puxar de uma cena para outra, quanto em cenas como a da Ilha de Circe e a com o Ciclope, é de extrema importância e é maravilhoso, muito bem trabalhado. Eu acho que qualquer pessoa que esteja querendo concorrer a um Oscar de som em 2027 pode desistir por aqui, porque já tá dentro. Trilha sonora também, mas trilha sonora eu acho que ainda vai ter uma competição, especialmente com Duna, mas som, desiste. E outra coisa que eu acho que eu nem precisava pontuar, mas só pra pontuar, são os efeitos práticos e pau no cu da IA. E não tem esse negócio de gravar as coisas em estúdio pra poder botar CGI depois. O CGI ele é trabalhado em cenas que são abertas em cenários reais, como foi gravado na caverna, como foi gravado no oceano, que acabou capturando os golfinhos que entraram depois. Então, assim, tudo muito bem trabalhado, muito prático e real mesmo, e é um dos motivos pelos quais eu valorizo ainda bastante o Nolan. Eu vi também algumas pessoas reclamarem de algumas piadas e alguns detalhes que não foram trazidos para a história. Eu queria dizer que eu não li a Odisseia inteiro, eu já li trechos, eu já li adaptações, mas eu nunca li inteiro em uma tradução que se propusesse a trazer a história inteira, né? Porque eu não leio grego, então eu teria que ler uma tradução automaticamente. Mas, de qualquer forma, eu conheço muito da história justamente por esse aspecto de que ela tá envolvida em todos os outros aspectos. Eu acho que a história da Penélope, do fato de que todas as noites ela desfiava a tapeçaria, eu era criança quando eu ouvi essa história pela primeira vez. Eu acho que eu tenho um livro que menciona só essa parte da história. Eu vi muitos comentários já das pessoas falando porque ele não trouxe essa piada, porque ele não trouxe esse aspecto e tal, e que dificuldade que ele teve em fazer isso, em fazer aquilo. Eu não acho que foi falta de vontade ou falta de interesse. Eu acho que era porque não é essa a história que ele tava contando. Da mesma forma que com Oppenheimer, ele pega uma história que é contada muitas vezes como triunfo e ele trouxe um pouquinho de horror, ele, em A Odisseia, ele pega uma história que muitas vezes é contada como triunfo e traz para o horror. Ele traz batalhas que muitas vezes são contadas como uma vitória, mais um passo da jornada de herói vencido, como um aprendizado, como uma coisa, como outra, e ele vai trazendo como traumas e como situações piores. Ele vai trazendo os aspectos que muitas vezes são narrativamente frustrantes no começo e no final ele encerra de uma forma genial. Tipo, no começo, quando ele fala que quando ele quer seguir um caminho diferente, e aí você pensa que realmente tudo que acontece é porque ele quis seguir esse caminho diferente, e depois, no final, quando ele tá explicando por que que ele tinha medo de voltar pra casa, o que que ele tinha medo de ver quando ele chegasse em casa, é genial, assim, a forma como ele trouxe essas questões narrativas. Eu acho que algumas cenas, elas duram alguns passos a mais do que elas precisavam durar, alguns toques a mais pra poder quebrar um pouquinho. Mas ao mesmo tempo que eu, às vezes, me vejo nessa posição de estar assistindo uma cena ou estar assistindo tá pensando em uma história e pensando, nossa, isso durou um pouquinho longo demais, isso aqui tá um pouquinho chatinho. Depois eu ouço as pessoas conversando sobre a história, conversando sobre o filme, e eu percebo que é porque aquilo ali não era pra mim. Era pra alguém que fosse precisar daquilo ali pra poder compreender a mensagem que estava sendo transmitida. Então, eu entendo
por que aquilo ali tava ali, por que aquilo ali foi contado daquela forma. Outra fake news, e na verdade não chega nem a ser fake news, é porque as pessoas elas têm muita obsessão. Eu acho que algumas métricas que acabaram sendo criadas com essa questão do streaming, das brigas de fã e de todos os detalhes, é que o povo tá batendo na tecla de que a Zendaya só aparece um pouquinho, a Zendaya aparece por 3 minutos em um filme de 3 horas. E a questão é que a Zendaya é essencial nos 3 atos do filme. Ela é essencial, a existência dela é essencial na história. Tem uma revelação no final que, assim, mostra a essencialidade dela na história. E, assim, depois você pode pegar a contagem de tempo do filme e ver quantos minutos ela aparece em tela. Mas isso não mostra a relevância dela pra história. Não mostra o protagonismo, de certa forma. Claro que ela não é protagonista no sentido generalizado, mas não mostra realmente a importância dela e a presença dela e a diferença que ela faz pra história. Outra surpresa positiva foi o Robert Pattinson. No último ano e meio, eu assisti 3 filmes do Robert Pattinson no cinema, que foram Mickey 17, O Drama e agora A Odisseia. E, gente, foi a Odisseia que me fez realmente perceber o quão versátil e o quão intenso ele é. Talvez porque eu tenha assistido os outros 2 dublados também, mas quando ele aparece logo no começo eu fiquei, uau, é o Robert Pattinson. Tipo, uau, a presença dele é completamente diferente dele nesses outros filmes. E ele realmente assume o personagem. Ele consegue andar naquela linha entre vilania e entre ser completamente patético. Porque o personagem dele é os dois. É um vilão e é um vilão patético que merece o final que tem. Eu realmente gostei muito do filme, gostei mais do que eu imaginei que eu fosse gostar. Eu fui assistir ele especial no cinema porque Oppenheimer foi uma surpresa pra mim. Todas essas piadas que o pessoal faz, eu vou assistir no celular porque ele quer que assista no telão, então eu vou assistir no celular, eu vou assistir de certa forma. Eu fiz todas essas piadas quando Oppenheimer foi lançado. E quando eu fui assistir Oppenheimer depois, no computador, de qualquer jeito e tal, eu fiquei surpresa com o quanto eu gostei de um filme de 3 horas sobre uma história que faz parte da história dos Estados Unidos. Então eu falei, não, eu vou assistir a Odisseia agora no cinema, vamos ver se essa impressão é diferente. E apesar de eu ainda ter gostado mais de Oppenheimer do que a Odisseia, eu gostei muito do trabalho que ele fez com esse filme. Eu acho que a capacidade dele em trazer um filme de 3 horas e fazer e realmente conquistar as pessoas ali é importante. Também tem aquela crítica de que as personagens femininas dele são um pouco apagadas. E assim, realmente, na questão da escrita, eu acho que os personagens masculinos me atraíram muito mais porque eles são mais multifacetados dentro da escrita do Nolan. Mas as atrizes que fizeram as personagens femininas são de outro mundo. Tanto a Zendaya quanto a Athena. Anne Hathaway como a Penélope, que foi também surreal, ela é maravilhosa. A Charlize Theron como a Calypso, nossa, a forma como a Calypso tá funcionando ali foi uma das críticas que as pessoas fizeram, que eu vi já sobre a questão da escrita dele, mas eu achei que a Calypso, você não odeia ela, de certa forma, porque talvez em outras adaptações você sente raiva da Calypso. Nesse caso, a Calypso, eu acho que ela gerou uma conexão, entendeu, gente? A Circe, Jesus amado, gente, toda a cena da Circe, eu espero, Deus, ela não tá tendo tanto destaque na campanha de divulgação, então é difícil imaginar que ela vai ter destaque na campanha do Oscar, a menos que nos próximos meses a gente bata nessa tecla. Mas a Samantha Morton, de Circe, surreal! Muito boa. Muito boa, muito bem atuada e, nesse caso, muito bem escrita também, eu achei, e muito bem dirigida, porque as cenas dela tão... Nossa. Eu assistiria um filme só sobre a Ilha de Circe, dirigido pelo Nolan. Se ele quiser fazer um curta, ou um filme inteiro também, pode fazer um filme de 3 horas só sobre a Ilha de Circe, eu vou assistir. Quem mais? Lupita Nyong'o como Ellen de Troia. Da primeira vez que a Ellen aparece, que a câmera pega o rosto dela assim, eu fiquei uau. Porque não é só sobre a visão dele em escolher a Lupita Nyong'o como a Ellen de Troia. É na forma como ele dirigiu ela, a forma como a Ellen aparece pela primeira vez iluminada.
E logo imediatamente fala o rosto que... Eu acho que a frase que ele diz é essa: o rosto que moveu 1000 navios. Eu acho que a forma como ela aparece, eu acho que é o mais foda, a forma como ela é dirigida. E a última parte em que ela aparece também, nossa... A última frase que ela diz... A gente pode até falar da escrita das personagens femininas, que tiveram, de certa forma, foram, de certa forma, cortadas ali, mas, exceto a Circe, mas na questão da direção e da atuação dessas mulheres, estrelas do filme, destaques do filme. Além do Robert Pattinson, o próprio Matt Damon também foi uma surpresa positiva pra mim, porque a forma como o personagem foi, eu pensei que ele fosse ser o personagem que me trouxesse menos interesse, porque eu acho que de tudo que tá acontecendo é mais sobre o que acontece ao Odisseu do que sobre o Odisseu em si. Eu acho que o Odisseu, ele sofre daquela ideia de que, e é também parte da história, porque ele desapareceu e a ideia e a gente sente isso através do Telêmacos do próprio Tom Holland também. O Odisseu, ele é uma lenda, basicamente. E ele é uma lenda, e aí cria-se essa expectativa em torno dele, e de quão foda ele é, de quão top ele é, e de tudo que ele faz ali pelo povo dele. E aí acaba-se que, quando se trata do Odisseu, o personagem em si, ele é meio... Porque a ideia é que, tipo, ele é tão... Uau! Que você espera que quando você vê ele você se decepcione. Mas a forma como o Matt Damon trouxe ele... é justamente isso, não tá negando essa ideia de que o Odisseu, ele é menos do que a lenda diz sobre ele. Tá dizendo justamente que o que a lenda faz com ele tira a humanidade dele, tira a normalidade, tira o tédio do que ele é com outra pessoa, porque ele é só uma pessoa. E a forma como o Matt Damon atuou ali, se personalizou naquela cena, trouxe realmente um Odisseu que você consegue se conectar de forma humana. E que também faz parte do próprio texto do filme, que eu acho que foi muito bem escrito nesse sentido, e foi muito bem trazido nesse sentido. Falei do Telêmacos do Tom Holland, que também a galera exagera demais em algumas críticas em relação da atuação e tal. Eu acho que tem acontecido, e isso é algo que eu já falei sobre outros filmes também, é que a galera ela já entra na sala de cinema sabendo que ela vai odiar isso, isso e isso, e ela acaba não desejando se conectar com a atuação, com os personagens. O que é essa atuação? O que esse silêncio? O que essa normalidade? O que essa cara de nada, digamos assim, quer me dizer? O que a timidez desse personagem quer me dizer? Por que essa atuação não é tão dramática, não é tão intensa e outras são? Você se coloca numa das cenas da Penélope, que a Penélope tá mais intensa, tá mais emotiva, tá mais gritando, e você vê aquela atuação tímida e calma do Tom Holland. O que isso quer dizer? As pessoas, elas não estão esperando isso. O que elas estão vendo é a Anne Hathaway gritando e o Tom Holland quieto. E por causa disso, elas acabam se colocando nessa posição de que a atuação dela é muito mais... É muito melhor só por ser intensa do que a dele. Quando, na verdade, são os personagens. É o que os personagens estão querendo dizer. E basicamente é isso. Eu já falei isso 1 milhão de vezes em 1 milhão de vídeos diferentes. E vocês sabem muito bem que não tem nem mais pra onde fugir disso aqui. A minha questão com toda adaptação não é se ela é fiel ao livro. É se ela é fiel à história que ela mesma quer contar. Porque eu acredito que, assim como toda história é lida de uma forma diferente por cada pessoa que lê, cada pessoa que for interpretar ela em uma adaptação vai adaptar de uma forma diferente, vai trazer a história de uma forma diferente. E ela precisa ser fiel ao que ela mesma tá dizendo. O que é algo em que, como eu falei no último vídeo de resenha que eu fiz, House of the Dragon foge em fazer, não consegue fazer. Mas outros filmes, como um que eu pretendo gravar uma resenha dele em breve, conseguem, na minha humilde opinião. Você pode acreditar que não, mas na minha opinião, conseguem. Então é isso, basicamente. Em breve vai ter mais vídeos, tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa vindo aí. E eu pretendo postar bastante nesses próximos dias. Eu queria ter postado muito mais esse mês, porque eu tenho muita coisa pra editar, pra trazer pra vocês. Mas eu tive vários problemas com dispositivos quebrando, afinal...
como eu falei no começo do mês. Mercúrio retrógrado, tá desretrogrando em breve. Eu também tenho postado no Instagram, enquanto meu computador não tava funcionando, eu tenho postado alguns vídeos lá. Todos domingo eu tô postando um recap do episódio anterior de House of the Dragon. Bem na hora que sair o episódio novo, eu lanço um recap do episódio anterior. Então, se vocês quiserem acompanhar por lá, ou por aqui também, no Shorts. Eu sempre posto no Shorts e tá disponível. Um beijo e até o próximo vídeo.